Fala, nono. Então a gente vai dar continuidade aqui ao conteúdo, não é isso? E a gente vai começar aqui pelo plano cartesiano, certo? Então o que a gente tem que saber do plano cartesiano, de ponto, reta, eixo das abscissas, eixo da ordenada, é isso que a gente vai dar uma olhada aqui nesse conteúdo a partir de agora. Então, se vocês verificam que o que é o plano cartesiano, né? O plano cartesiano é o plano x, xy, certo? Onde o x, o eixo x, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 vai crescendo. Para cá o negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Né? Do y, 1, 2, 3, 4, 5, 3 vai embora. E para cá o negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 vai embora. Tá ok? Então, ó, o plano cartesiano, o que é que a gente tem que saber, né? Primeiro, que é um par ordenado. Um par ordenado é quando eu pego um elemento do eixo das abscissas, que é o eixo x, e esse elemento, digamos, vou pegar bem aqui, inclusive, né? Eu pego o 3 da abscissa e ligo com o 4 da ordenada. E bem aqui eu tenho o ponto que está 3 no eixo x e 4 no eixo y. Isso aqui nós já vimos, nós chamamos de par ordenado. Então, o que é o par ordenado? É um ponto, né? Antes que o primeiro está no eixo das abscissas x e o segundo está no eixo das ordenadas y. Certo? Assim que eu posso ter aqui, ó, o menos 2 ligado com 3, ó. Então, bem aqui eu tenho o par ordenado. Primeiro o menos 2 e depois o 3. Sempre é o primeiro do x, segundo do y. Bem aqui eu tenho 5, menos 5, ligado, digamos, com menos 2. Então, esse ponto aqui, ó, menos 5 e menos 2. Tá? Eu tenho esse ponto bem aqui, digamos, 4 de x, ligado, digamos, com menos 3 aqui. Então, esse ponto seria o ponto 4 e menos 3, sempre obedecendo o primeiro de x e o segundo de y. Certo? E o sistema, o plano cartesiano, tá? O plano cartesiano ele vai ser justamente esse sistema de coordenadas, onde o primeiro elemento está no eixo das abscissas, que eu chamo de x, e o segundo está no eixo das ordenadas, que eu chamo de y. Ok? Isso aqui é um ponto que chama de par ordenado. É interessante nós sabermos que qualquer ponto que esteja no primeiro quadrante, tanto, deixa eu pegar aqui em vermelho, tanto o primeiro quanto o segundo, eles são positivos. Já quando ele está no terceiro, no segundo quadrante, ele é negativo e negativo. Perdão, é negativo e positivo. No terceiro, que os dois são negativos, vou até colocar assim, ó. Quer dizer que no primeiro quadrante os dois são positivos. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. No terceiro, os dois são negativos. E no quarto, os dois também. O primeiro é positivo e o segundo é negativo. Certo? Então, esse aí eu tenho os quadrantes. Os quadrantes aí. Primeiro quadrante, os quadrantes ímpares, né? Vou pegar o primeiro quadrante ímpar, o segundo é um quadrante par, ímpar e par. Tá? São 4 quadrantes que se dividem. Ok? Deixa eu ajeitar isso aqui que está desfocando. Enfim, o que a gente vai aprender então do plano cartesiano aqui? Ah, eu quero saber qual é essa distância desse ponto para esse aqui, ó. Tá? Ah, eu quero saber qual é o ponto que está bem no meio desses dois, entre esses dois pontos. Certo? Qual é a equação da reta que passa bem pela origem? Então é isso que a gente vai estudar aqui. Tá? O que a gente vai estudar? Calcular o ponto médio, calcular a distância entre dois pontos. Enfim, é isso? E o que eu quero que fique? Quando falar em par ordenado, tá? O que é o par ordenado? Par ordenado, ele vai ser um ponto em que o primeiro elemento está no eixo x da abscissa e o segundo está no eixo y da ordenada. Ok? Bom, com base nisso, deixa eu pegar aqui um apagador que vai dando continuidade.
Isso vai cair daqui. Bom, uma vez que a gente já conhece o que é o plano cartesiano, já conhece o que é um par ordenado, não é isso? Vamos ver o que tem aqui. Bissetriz. A bissetriz é o segmento de reta que divide, certo? O ângulo em duas partes iguais. Então, olha, a bissetriz, certo? Assim, qualquer valor que eu pegue para x, ele vai ter o mesmo valor correspondente a y. Olha, 1 e 1. Ou ele pode ser oposto. Tipo aqui, ó, menos 1, o ponto, menos 1 e menos 1. Ou eles podem ser opostos, ó. O ponto menos 1 e 1. Aqui é negativo, aqui é positivo. Deixa eu pegar aqui também. Então, ó, se eu pegar aqui o ponto 3, ó, 3 para x, 3 para y. Se eu pegar o menos, vou pegar o menos 3 aqui, ó. Menos 3 para x, menos 3 para y. Que é o que está acontecendo aqui. Então, isso aqui eu chamo de bissetriz, né? A bissetriz, ela divide o quadrante em duas partes iguais, ó. Ok? Então, toda vez que ele falar do bissetriz, já está rodando isso aqui. Quando ele falar da bissetriz de dois ângulos, a reta bissetriz é aquela reta que vai passar bem na origem do sistema x e y, certo? E os pares ordenados, eles vão ser iguais ou eles vão ser opostos, tá ok? Então, ó, aqui eles são iguais, bem aqui eles são opostos. Menos 1 e 1 pode ser, pegando aqui, ó, 2 e menos 2, ó. 2 e menos 2, sempre o primeiro para x, o segundo para y e assim por diante. Ok? Pronto, beleza. Certo? Já sei o que é o par ordenado. O par ordenado é isso, bem aqui, ó. O primeiro está no x, o segundo está no y. E quando esses pares ordenados eles forem iguais ou simétricos, é porque ele pertence à reta bissetriz. Tá ok? Enfim, fica nessa luta aqui. Então vamos dar continuidade a isso. Então a reta bissetriz é a reta que passa bem na origem e divide, olha gente, isso aqui é os quadrantes ímpares, tá? Só para a gente lembrar um pouquinho, tá? Os quadrantes ímpares, isso aqui é uma função crescente, ó, é uma função do primeiro grau que ela é crescente, porque elas passam nos quadrantes ímpares. Tá? Lembra? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E esse aqui é os quadrantes que passam a reta que passa pelos quadrantes pares. Tá? Quadrantes pares, ela é decrescente, ó. Ela vem decrescendo. Tá? Então a reta bissetriz é a reta que vai passar bem pela origem. Ela pode ser crescente quando ela passa pelos quadrantes ímpares, 1 e 3, ou ela pode ser decrescente, essa reta, quando ela passa nos pares, que são 4 e 3, certo? E se tratando de bissetriz, então, né, os pares ordenados eles vão ser iguais ou opostos, certo? Como está aí dizendo na definição aí em cima. Aí, por exemplo, aqui tem uma questãozinha só para a gente exercitar. Tá? Então, para a gente exercitar isso aqui, vai ficar assim, ó. Em cada item, calcule o valor de x e y, sabendo que os pontos A e B são iguais. Bom, para os pares ordenados são iguais, as coordenadas devem ser iguais. Então, para que isso aqui seja igual, o primeiro tem que ser igual ao primeiro e o segundo deve ser igual ao segundo. Então, fazendo o item A, vai ficar x mais 3 tem que ser igual a menos 3 e y menos 5 tem que ser igual a 2. Já que o ponto A e B são iguais, então o primeiro tem que ser igual ao primeiro
né? Quem está no eixo das abscissas tem que ser igual ao eixo das abscissas, e quem está no eixo das ordenadas tem que ser igual a quem está no eixo das ordenadas. Ok? Então, de posse disso, eu tenho a situação: x mais 3 é igual a menos 3 e x menos 5 é igual a 2. Só resolver, gente. Está bem fácil. Ó. Então, o x vai ser igual a menos 3 menos 3. O x vale quanto? Menos 6. Pronto. Achei o x. Depois, o y vai ser igual a 2 mais 5. O y vai ser igual a 7. Pronto, ele queria que eu achasse o x e y. Tá resolvido bem aí. Tudo bem? Então, nesse caso, toda vez que eu tiver uma igualdade, tá? Uma igualdade de dois ou mais pares ordenados, basta você pegar, igualar e resolver. Em alguns casos vai dar um sistema, que é o caso do item B. Mas aí a gente já vai resolver um sistema. Ó, já que o A e o B são iguais, então, né, fazendo o item B, então eu tenho que x mais y é igual a 7. Ó. O primeiro é igual a 7. E que x menos y é igual a 3. Tá? E nesse caso eu tenho um sistema. Como é que a gente resolve o sistema de equação do primeiro grau? Bom, a gente resolve da seguinte forma: eu vou ter que ter dois iguais com sinais de fé diferentes. Então perceba que eu já tenho dois que são iguais e que os sinais são diferentes. Se eu já tenho dois iguais que são diferentes, então basta eu somar isso. Aí, ó, x com mais x dá 2x. Posso cortar esse positivo com esse negativo. 7 mais 3 dá 10. Então, o x, ele vai ser 10 dividido para 2. O x vai ser igual a 5. Olha, encontrei o x. E de posse do x, eu posso pegar qualquer uma das equações para encontrar o y. Tá? Então, vai ficar... Vou pegar essa aqui de cima. X mais y é igual a 7. No x vale quanto? 5 mais y é igual a 7. Então, o y, 7. Esse aqui tá mais, vem para cá. Menos 5. Então, o y vai ser igual a 2. Pronto. Matei a questão item B. Então, toda vez que ele falar que os pares ordenados são iguais, ele quer dizer que o valor da abscissa do primeiro tem que ser igual ao valor da abscissa do segundo. E o valor da ordenada do primeiro tem que ser igual ao valor da ordenada do segundo. E o resto é só resolver. Tá? Vamos fazer o item C. Então, dois pares ordenados são iguais, né? Ele está falando aqui, ó, que os pontos A e B são iguais, então a ordenada e as abscissas têm que ser iguais. Tá? Então, não vai ter segredo nisso aí, é só fazer que não tem segredo. E a letra C, o primeiro é igual ao primeiro, vou colocar aqui letra C. Então, vou ficar com x mais 6 é igual a y mais 1. E eu vou ficar com 2x menos 4 igual a 4 menos y. Ó, de novo eu tenho um sistema aí, só que eu vou primeiro organizar esse sistema. Como é que te organiza? Joga a letra para um lado e número para o outro. Vai ficar assim, x, esse aqui tá mais, vem para cá, menos y, igual a 1, esse aqui tá mais, vem para cá, menos 6. Ok? E depois, vou deixar aqui 2x, esse aqui tá menos, vem para cá mais y. Deixo 4, esse aqui tá menos, vem para cá mais 4. Então, x menos y é igual a menos 5, 1 menos 6. E
2x mais y é igual a 8. Beleza, olha. Eu já tenho dois iguais, com sinais diferentes, então basta eu só somar. X com mais 2x dá quanto? Dá 3x. Posso cancelar esse com esse. Menos 5 com mais 8 dá 3. Agora ficou fácil, né? Tá multiplicando, eu jogo dividindo. 3 dividido para 3. Então o x vale 1. Pronto, encontrei o x. E de posse do x, eu posso pegar qualquer um desse para encontrar o y. Tá? Vou pegar esse bem aqui que já está pronto, bonitinho. 2x mais y é igual a 8. O x vale 1. Tá? Então vai ficar 2 vezes o 1 mais y é igual a 8. 2 mais y vai ser igual a 8. Então o y deixa o 8. Esse aqui está mais, vem para cá o quê? Menos 2. Então o y vale quanto? Pronto, o y vale 6. Ok? Então nessa questão aqui, como ele falou que os pontos eles são iguais, você só iguala o primeiro com o primeiro, igual o segundo com o segundo, e o resto é continhas matemáticas. Tá? Então isso aqui a gente tem que ficar exercitando sempre. Nenhum segredo. Vamos dar continuidade. Então, até aqui só continhas. Não tem muito segredo nisso. Vamos ver o que tem depois. Aí bem aqui entra legal, olha. Entra o ponto médio e a distância entre dois pontos, né? Então, como é que a gente vai calcular? Eu vou colocar uma fórmula para vocês. Duas fórmulas, né? Uma para o ponto médio e uma para a distância entre dois pontos. Tá? Então, assim, de forma geral, tá? Eu vou até... Vou colocar isso aqui de forma geral e depois a gente resolve isso, tá? Então, digamos que aqui é o ponto B e eu vou chamar, vou até riscar aqui, disso aqui de XB, YB. Esse aqui, ó, é o ponto A, vou chamar isso aqui de XA, YA, tá? Eu vou colocar de forma geral aqui duas fórmulas para vocês. Essas duas fórmulas vão permitir vocês calcularem qualquer ponto médio ou distância entre dois pontos, tá? Então, olha só, gente. Quer dizer que se eu fizer isso... Primeiramente, eu quero o ponto médio. Então, vou colocar bem aqui. Ponto médio. O ponto médio, que eu vou chamar só de PM, ponto médio. Tá? O ponto médio, basta você pegar o primeiro de A, tá? E somar com o primeiro de B, ó. Pega o XA, soma com XB e divide por 2. Tá? E depois você faz a mesma coisa para Y. YA mais YB e divide por 2. Quando você faz isso, você está encontrando esse ponto que está bem aqui no meio, que eu chamo de ponto médio. O ponto que está bem aqui no meio, ele é dado por XA mais XB dividido por 2. E o outro, YA mais YB dividido por 2. Aí você encontra esse ponto bem aqui no meio, que eu chamo de ponto médio. É o ponto que vai dividir esse segmento AB em duas partes iguais. Ok? Então grava essa formulazinha aqui. Isso aqui é uma formulazinha. Tá? Que já vou mostrar aqui. Agora, se a gente for olhar bem aqui, esquece o ponto médio. Eu quero saber
qual é essa distância de A até B? Quanto eu levo para sair daqui e chegar aqui? Quanto eu percorro essa distância? Então, olha que legal. Vou montar aqui um triângulo retângulo. Ó. Vou colocar bem aqui. Digamos que bem aqui é o X, B. Lembra? O primeiro é o X. E para cá, aqui vai ser o YB. Tá? Bem aqui vai ser o YA. E bem aqui vai ser o XA. XA, YA, XB, YB. Agora perceba que bem aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Tá? Onde essa distância, eu vou até tirar esse X aqui. Essa distância vem aqui, coloca bem aqui, ó. XA, YA. Agora perceba que essa distância aqui nada mais é do que esse ponto, XB, menos esse aqui, XA. Vou colocar num parêntese. E esse bem aqui, ó, essa distância todinha aqui é o Y, já que está no Y, é essa distância aqui, ó. YB menos YA. Então, ó, se eu quero saber qual é essa distância bem aqui, eu pego o XB, tá? Menos o XA. Então, o que eu vou ter bem aqui é a distância. E essa aqui eu pego o YB menos YA e vou ter essa distância. E perceba que bem aqui eu tenho um triângulo retângulo. Tá? E se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. E o que diz o teorema de Pitágoras? Tá? Então agora distância. Vou colocar assim, ó. A distância de AB é a hipotenusa. Diz que o quadrado da hipotenusa, então AB ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então x de B menos xa ao quadrado, soma YB menos YA ao quadrado. Ó, dessa maneira eu calculo a distância entre os dois pontos. Que tal quadrado eu posso jogar em forma de raiz quadrada. Então fica assim a fórmula. Distância entre A e B é raiz quadrada do XB menos o XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. E são essas duas fórmulas que eu quero que vocês gravem, gente. Que quando ele pediu o ponto médio, pega o XA mais o XB e divide por 2. YA mais YB divide por 2. Esse é o ponto médio. Se ele quiser a distância entre dois pontos, aí você vai dizer que é a raiz quadrada do XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Então, duas fórmulas aí que dá. Aí, pegando aqui a deixa, vou resolver essa questão que está aqui, ó. Que já está me dando os pontos. Eu só coloquei as fórmulas aí. Beleza, vou fazer aqui mesmo. Agora, digamos aqui que ele queira o ponto médio, ó. O ponto médio de AB. Qual é o ponto que está bem aqui no meio entre o A e o B? Perceba que o A é o 2 e 1 e o B é o 6 e 4. Então, para eu calcular o ponto médio, eu pego o primeiro do A mais o primeiro do B. E divido por 2. Esse é o ponto médio. Primeiro do A, que é 2, primeiro do B, que é 6, soma e divide por 2. Agora, pega o primeiro do A, Y, que é 1, o segundo, que é 4, e divide por 2. Primeiro com primeiro, o segundo com segundo. Soma e divide por 2. Então, o ponto médio
de AB, aqui vai dar quanto? 8 por 2 e aqui vai dar 5 por 2. Então, esse ponto médio bem aqui, ó, seria 4, 8 por 2 dá 4, e aqui deixa 5 sobre 2 mesmo. Esse é o ponto que está bem no meio de A e B. Tá? Depois a gente vai ver mais exemplos disso. Mas toda vez que falar em ponto médio, o que é que você faz? Pega o primeiro, soma com o primeiro, divide por 2. Pega o segundo, soma com o segundo e divide por 2. Tá ok? Aí você vai encontrar o ponto que está exatamente ao meio aqui. Tá? Deixa eu apagar para te fazer a distância. Então aqui se ele pedisse o ponto médio. E eu já sei que se ele pedir a distância, é a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, digamos que eu já memorizei essa fórmula. Vamos fazer aqui, digamos que ele pedisse a distância. Então, ele quer bem aqui a distância agora entre A e B. Quanto vai ser para ele sair daqui e chegar bem aqui? Tá, então, ó, se ele calcular a distância entre A e B vai ser a raiz quadrada. Aí você pega, essa ordem aqui tanto faz. Pega o primeiro menos o primeiro e eleva ao quadrado. Mas pega o segundo menos o segundo e eleva ao quadrado. Toda vez vai ser isso para calcular a distância. Você vai pegar o primeiro menos o primeiro, eleva ao quadrado, e o segundo menos o segundo, eleva ao quadrado. E dentro da raiz, né? Então a distância aqui entre A e B, 6 menos 2 dá 4 ao quadrado, mais 4 menos 1 dá 3 ao quadrado. Então, a distância entre A e B vai ser a raiz quadrada. 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9. Então, a distância entre A e B, raiz quadrada de 25, e a distância, e a raiz de 25 é quanto? 5. Aí aqui podia ser qualquer unidade, quilômetros, metros, hectômetros. Como ele não me deu unidades de comprimento, então a distância do ponto A até o ponto B é 5 unidades de comprimento. Então, ó, percebo que aí já tem duas fórmulas, que é a fórmula do ponto médio e a fórmula da distância entre dois pontos. Do mais dessa primeira parte é aplicação. Tá? Então vamos aplicar isso. Uma vez que a gente tem que ter em mente que essas duas fórmulas sempre vou usar quando for para calcular distância e ponto médio. Aí tem essa questão aqui, ó. Calcule a distância entre os pares de pontos. Tá? Então vou ter que fazer um de cada vez. Observa que pode ter fração, pode ter número positivo ou negativo. Então vamos lá. Vamos fazer o item A. Item A. O item A, ele quer a distância entre A e B. A distância entre A e B, raiz quadrada. Aí você pega o segundo, 5 sobre 2, o primeiro do segundo menos o primeiro daqui, ó. Menos, esse menos é da fórmula, o menos 3 sobre 2. Aí vai ficar menos 3 sobre 2. Isso aqui é ao quadrado, mais, aí vem o 3 menos o 3 ao quadrado. Então, tudo isso dentro da raiz. Tá? Perceba bem aqui, ó, que é 5 sobre 2 menos o menos 3 sobre 2 ao quadrado. E depois é o 3 menos o 3 ao quadrado. Então, a distância entre A e B, raiz quadrada, vou deixar aqui, ó, 5 sobre 2, menos com menos dá o quê? Mais 3 sobre 2,
ao quadrado, mais 3 menos 3 dá 0 ao quadrado. Então, a distância entre A e B... Ó, os denominadores são iguais, você pode deixar só um, que é o 2, e fazer a conta em cima. Quanto é 5 mais 3? 8 ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0, não precisa aparecer. Tá ok? Olha, dá para cortar esse aqui com esse. Então, a distância entre A e B ficaria 8 dividido por 2, que dá quanto? 4 unidades de comprimento. Acabou a letra A. Entendeu? Então, a letra A é só aplicar a fórmula. Aí, o meu cuidado é porque o menos é da fórmula e esse menos está lá. Então, faz jogo de sinal. Tem que ficar ligado nessas coisas. Tudo bem? Vamos fazer o item B. Muitas das vezes da raiz exata, outras vezes não, a gente deixa dentro da raiz. Tá? Então, o item B. Vamos lá, ele quer a distância entre C e D, né? C e D. Raiz quadrada. Aí você pega o segundo, o 2, que é o do letra D, menos o 1 ao quadrado, mais o 8, que é o segundo, menos o segundo ao quadrado. Toda vez é isso. Então, a distância de CD, 2 menos 1 dá 1 ao quadrado, mais 8 menos 9 dá menos 1 ao quadrado. Tem que ficar no parênteses porque deu negativo. Então, a distância de CD vai ser 1 mais 1. 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1. Então, a distância de CD vai ser raiz de unidades de comprimento, já que uma vez raiz de 2 não é exata, né? Acabou. Só isso. E assim a gente vai fazendo os demais. Não tem segredo, ó. Falei aqui o item C. O item C, ele quer a distância entre E e F. Distância entre E e F. Raiz quadrada, 5 menos 0 ao quadrado, mais 0 menos 5 ao quadrado. Ok? Então, a distância entre E e F, 5 menos 0 é 5 ao quadrado, 5 menos 0, 0 menos 5 dá menos 5 ao quadrado. Então, essa distância entre E e F vai ser 25 mais 25. Né? Menos 5 ao quadrado fica 20, dá 25 positivo. Então, essa distância entre E e F, eu posso dizer que é 25 vezes o 2. Né? Não tem 2 vezes 25? 25 vezes o 2 dá no mesmo. Então, a distância entre E e F, a raiz quadrada de 25 é 5 e o raiz de 2 fica preso, unidades de comprimento. Tá ok? Fechou aí. Então, quando a gente puder tirar da raiz, a gente vai tirar, senão a gente deixa na raiz mesmo. Ok? Vamos lá ver outro. Então, percebam, gente, que aqui é só aplicação de fórmula, né? Quando ele pedir a distância entre dois pontos, basta você aplicar essa formulazinha aí. Vou apagar aqui para a gente fazer outro. Letra D. Ele quer a distância de GH. Raiz quadrada, como é que fica? 0 menos 9 ao quadrado, ó, 0 menos 9 ao quadrado, mais
12 menos 0 ao quadrado. Então a ideia é só fazer isso. Primeiro menos o primeiro ao quadrado, mais o segundo menos o segundo ao quadrado, na raiz quadrada. Então a distância de GH aí vai ficar menos 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado de GH, menos 9 ao quadrado dá 81, só lembrando que isso aqui está dentro da raiz, mais 12 ao quadrado dá 144. Então a distância de G até H vai dar 5, 2, 225, e a raiz quadrada de 225 tem, né? 15 unidades de comprimento. Só isso. Nem é complicado isso, é só aplicação de fórmula, gente. Estou quase deixando o resto para vocês. Eu vou deixar essas duas aqui para vocês e vamos pegar uma de ponto médio. Tá? Essas duas vocês podem fazer, mandar lá no meu privado. A gente já vai avaliando vocês nisso. Então, deixa a letra E e a F para vocês. Aquele que quer que eu calcule o ponto médio entre os pares de pontos. Como é que calcula o ponto médio? Primeiro mais o primeiro dividido por 2. Segundo mais o segundo dividido por 2. Então, aqui do item A, só colocar aqui o médio entre A e B. Então, o médio entre A e B vai ser 0 mais 2, primeiro mais o primeiro, dividido por 2. E depois, menos 1 mais 6, dividido por 2. Tá? Isso aqui é a letra A, né? Parece um D isso aqui. 0 mais 2 dá 2, dividido para 2. E menos 1 com mais 6 dá 5, dividido para 2. 2 para 2 dá 1. E aqui deixa 5 sobre 2 mesmo, acabou. Esse é o ponto médio. Não tem segredo. Ok? Então no item B, eu quero saber o ponto médio de C e D. Então o médio de C e D é o primeiro mais o primeiro dividido por 2. E o segundo mais o segundo dividido por 2. Então, toda vez que ele pedir o ponto médio, o que é que vocês vão fazer? O primeiro mais o primeiro por 2, e o segundo mais o segundo por 2. Então, aqui vai ficar 9 dividido para 2, 11 dividido para 2, não precisa dividir, acaba bem aqui a situação. Certo? Agora fazer a letra C. Eu quero o ponto médio entre E e F. Então vai ficar 9 mais 0 dividido para 2. E 0 mais o menos 5 dividido para 2. Ok? Então aqui eu tenho só que tomar cuidado com o sinal. 9 mais 0 dá 9 dividido para 2. O 0 não vale nada, aqui vai dar menos 5 dividido para 2. Acabou, esse é o ponto médio. Ok? Vamos ver a D e a F, vou apagar aqui. Mas a ideia do ponto médio sempre vai ser essa, gente. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o primeiro mais o primeiro e dividir por 2. E o segundo mais o segundo e dividir por 2. Ok? Bora ver a letra D. A letra D, ele quer o ponto médio entre G e H. Aí vai ficar o primeiro, que é menos 4, mais o segundo, que é 3, dividido por 2. E depois o segundo, que é 3, mais o menos 12, dividido por 2.
E quando for um número negativo, coloca entre parênteses, né, para fazer o jogo de sinal. Então, o ponto médio de GH, menos 4 com mais 3 dá menos 1 sobre 2. E aqui vai dar 3 mais com menos dá menos 12 sobre 2. Então, o ponto médio entre G e H vai ser meio e 3 menos 12 dá menos 9. Então, esse é o ponto médio aqui. Perceba que não tem tanta dificuldade, né? Pode vir uma fração como essa, a gente vai fazer aí. Deixa eu apagar para te fazer com calma. Então, assim, agora ele quer o ponto médio, que é a letra E, entre I e J. Então, o ponto médio é o primeiro, menos 4 sobre 3, mais o primeiro, menos 4 sobre 3, dividido por 2. Aí depois vem o segundo, 7 sobre 8, mais o segundo, 10 sobre 4, dividido por 2. Ok? Vou fazer isso aqui separado aqui no borrão, tá? Para vocês. Ó, menos 4 sobre 3, mais com menos dá menos 4 sobre 3. Denominadores iguais, você deixa 1 embaixo, que é o 3, e faz a conta em cima. Menos 4 com menos 4 dá menos 8. Então aqui, ó, o MJ, quanto que deu aqui? Menos 8 terços dividido por 2. Bora fazer aqui agora esse outro. 7 oitavos mais 10 quartos. Aí nesse caso, eu tiro o MMC entre 8 e 4. Tá? Tem que tirar o MMC entre 8 e 4. Dá por 2, que dá 4 e 2. Por 2, que dá 2 e 1. E por 2, que dá 1 e 1. Quando eu multiplicar, o MMC é 8. Então vai ficar 8. Aí a gente faz aquela jogada. 8 por 8 dá 1. 1 vezes 7. 7. 8 por 4 dá 2. 2 vezes 10. 20. E 20 com mais 7 dá 27 sobre 8. Então, vou apagar aqui o MMC. Aqui vai dar 27 sobre 8. Sobre 2. Aí continua. Conserva o primeiro, inverte o segundo. Tá? Vou fazer bem aqui, ó. Menos 8 terços por 2. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Né? O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Então dá menos 8 sobre 6, que dá menos 4 sobre 3. Então, o M e J, isso aqui deu menos 4 sobre 3. Agora eu vou fazer isso. 27 oitavos dividido por 2. Conserva o primeiro, inverte o segundo. 27 vezes 1 dá 27. E 2 vezes o 8 dá 16. Então aqui vai dar 27 sobre 16. Pronto, gente. Esse é o ponto médio. Perceba que eu não fiz nada de diferente. Então aqui, ó, o que é que eu quero que fique para vocês? Tá? Plano cartesiano. Toda vez que eu tiver um par ordenado, o primeiro está no eixo X, o segundo está no eixo Y. O eixo X é o eixo das abscissas e o Y das ordenadas. Certo? O plano cartesiano está dividido em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, os dois são positivos. Certo? No segundo quadrante, o X é negativo e o Y é positivo. No terceiro, os dois são negativos. E no quarto quadrante,
o x é positivo e o y é negativo. Não é isso? Quando dois pares ordenados forem iguais, é porque você tem que igualar o x do um com o x do outro. Y do um com o y do outro. Distância entre dois pontos é raiz quadrada da diferença entre as abscissas ao quadrado, né, mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Ponto médio, você soma os dois primeiros, divide por 2, depois soma os dois segundos, divide por 2. É isso. E essa é a ideia que eu quero que fique aqui nesse início de aula, né? No material tem questões dessa forma, eu quero que vocês façam. Tem 2 atividades para vocês fazerem para mim de distância. E por enquanto a gente fica por aqui. Beijo no coração, fique com Deus. Até a próxima.